Olá, o meu nome é professor Marcelo Jarques Uncac, eu sou professor da disciplina de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e hoje a gente vai abordar o tema glaucoma. Tá? A aula está dividida em duas partes, a gente vai iniciar aqui, começar a projetar essa parte inicial. Né? Quando a gente fala de glaucoma, né, o primeiro aspecto importante a ser levado em consideração é a própria definição, porque muitas pessoas, até mesmo no meio médico, têm uma confusão quanto à definição precisa dessa doença. Então, tem muitos até médicos e pacientes que pensam que glaucoma é simplesmente um aumento da pressão intraocular. E como a gente pode ver, na verdade, a definição de glaucoma é que se trata de uma neuropatia óptica progressiva com alterações do campo visual que podem eventualmente levar à perda da visão, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Então, o aumento da pressão intraocular nem faz parte da definição propriamente dita da doença, né? Ela é considerada, na verdade, como o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa neuropatia no nervo óptico, né? Então, aqui a gente vê um corte sagital de um olho normal e um olho que está submetido a uma pressão aumentada, né? Pode levar, por uma questão até compressiva, mecânica, né, a lesões aqui das fibras do nervo óptico, né, sendo uma das duas principais teorias para o desenvolvimento dessas neuropatias. Tá? Então, feita a definição, vamos falar um pouquinho da epidemiologia, né? O glaucoma primário de ângulo aberto, e daqui a pouquinho eu já vou definir para vocês o que é o ângulo aberto, o que é o ângulo fechado, né? Mas em número em termos de prevalência, né? O glaucoma primário de ângulo aberto acomete, a estimativa era de que ele acometeria 60 milhões de pessoas em 2010, né? Chegando a praticamente a quase 80 milhões de pessoas no ano de 2020. Então, uma doença com uma prevalência bastante grande, né? No que diz respeito a uma predileção por sexo, né, 55% dos casos de glaucoma primário de ângulo aberto acometem mulheres, né, sendo que 70% dos casos de glaucoma primário de ângulo fechado também podem acometer o sexo feminino. Então, principalmente no glaucoma primário de ângulo fechado, existe essa predileção pelo sexo feminino em termos de frequência de ocorrência, né? Um outro detalhe, né, assim, a questão de quantos pacientes têm um ângulo aberto e quantos vão ter o glaucoma por ângulo fechado, né? Então, a estimativa era que em 2020, 58 milhões de indivíduos tivessem glaucoma com ângulo aberto versus 21 milhões de indivíduos, de pacientes com ângulo fechado. Então, a doença com o ângulo aberto é mais prevalente do que a doença com o ângulo fechado, né? Só que a cegueira causada pelos glaucomas primários de ângulo fechado estão em níveis bem semelhantes ao número de cegueiras causadas pelo glaucoma primário de ângulo aberto, o que mostra aqui para a gente que, apesar de ser menos prevalente, ela tem um curso mais agressivo e pode levar à cegueira mais rapidamente. Então, é um tipo de glaucoma, vamos dizer assim, até mais perigoso para o paciente, para o portador, quando ele tem esse ângulo fechado. Tá? Outro detalhe importante do glaucoma é que o diagnóstico às vezes é muito tardio, tá? ou nem feito, nem realizado, porque a doença pode ser assintomática em muitos casos. E por que pode ser assintomática, você perguntar para mim, se ela leva à perda visual e à cegueira? Porque uma das características do glaucoma, uma das maneiras dela começar a desenvolver o seu mecanismo de dano funcional é com perda de campo visual periférico. Então, aqui nessa imagem, a gente começa a ver que existe uma periferia borrada da imagem e o centro ainda está muito nítido. Então, por ter essa característica da doença de se iniciar com lesões periféricas normalmente e com o passar do tempo é que vai fechando esse campo visual, muitos pacientes só se dão conta de que estão tendo uma perda visual, de que estão quase ficando cegos ou tendo uma baixa importante de visão, já em estágios mais avançados da doença. Né? Em termos de estimativas para a população mundial, né, acreditava-se que a projeção era que 4,5 milhões de pessoas estariam com glaucoma primário de ângulo aberto em 2010 e com cegueira bilateral devido ao glaucoma primário de ângulo aberto, né? E o glaucoma agudo, né, teria ocorrido em 4 milhões de pessoas no ano de 2010. Né? Mais para frente eu vou explicar o que é esse glaucoma agudo também.
tá? Sendo que no ano de 2020 esses números poderiam saltar para 5,9 e 5,3 milhões de pessoas, respectivamente. Falando um pouquinho de Brasil, né, a gente tem poucos estudos epidemiológicos no Brasil para avaliar a incidência, a prevalência de glaucoma, né, mas num estudo realizado e publicado em 2019, né, se constatou que entre 2013 e 2017 foram constatados em torno de 18.711 casos de glaucoma numa determinada região onde foi feito esse trabalho, tá? Sendo que 84% dos casos foram em pacientes em indivíduos acima dos 40 anos de idade, e a etnia onde teve o maior número de diagnóstico foi a etnia de afrodescendentes, seguidas pelos caucasianos, tá? Mas sendo um percentual de diagnóstico muito mais importante nos afrodescendentes. Tá? Vamos então entender um pouquinho a doença, falar um pouquinho de fisiologia, né? Então, a gente tem essa estrutura aqui dentro do olho chamada de corpo ciliar, tá? E aqui é produzido um líquido chamado humor aquoso, que é o líquido que vai preencher toda essa parte da câmara anterior, que é essa região localizada entre a córnea e a íris, e também parte aqui do espaço entre a zônula e a íris, né? Então, aqui é o corpo ciliar, essas fibras aqui a gente chama de zônulas, que são as fibras que dão sustentação ao cristalino. Então, o cristalino está preso aqui, é sustentado por essas fibras, tá? Pelas zônulas. Para trás a gente tem o vítreo, tá? Que é a câmara posterior, e o humor aquoso ele é produzido aqui no corpo ciliar, né? Então ele está aqui na câmara posterior porque ele está atrás da íris, tá? Que é o limite entre a câmara anterior e posterior. Ele vai passar aqui num caminho entre a íris e o cristalino, tá? Ele vai entrar na câmara anterior através da pupila, tá? A pupila, que é a que a gente chama popularmente de menina dos olhos, né? Na verdade é um espaço vazio, né? Então a gente tem a íris aqui, né? Tem esse espaço aqui que é a pupila e logo ao lado recomeça a íris, tá? Então o humor aquoso passa aqui da câmara posterior para a câmara anterior e na câmara anterior ele vai se dirigir a essa região aqui que a gente chama de ângulo, tá? Aqui a gente vê a córnea, a representação da córnea, que já começa a esclera, tá? Então aqui entre essa região de córnea escleral e a íris, a gente tem o ângulo. E o ângulo é importante porque lá é que está localizada a estrutura responsável pela drenagem desse humor aquoso, que é exatamente a malha trabecular, passando pela malha trabecular, o humor aquoso adentra o canal de Schlemm, e aí ele vai ser drenado pelos demais vasos e veias. Tá? Então, o ângulo da câmara anterior ou do seio camerular, a gente vê de novo aqui a representação com uma magnificação maior, tá? E isso aqui é uma imagem que a gente consegue ter uma visualização desse espaço através de uma lente, tá? Esse é um exame que a gente chama de gonioscopia, que eu também vou mencionar mais para frente. E aqui na gonioscopia a gente consegue ver as estruturas que formam essa malha trabecular, esse ângulo, né, o seio camerular, sendo que aqui essa parte mais pigmentada é o trabeculado, por onde exatamente o humor aquoso vai passar para sair de dentro do olho da câmara anterior. Tá? Então, aqui são algumas estruturas que a gente visualiza num ângulo aberto. Tá? Essa linha de Schwalbe que está representada, eu encontro aqui o final da córnea com a esclera, depois a malha trabecular que eu já citei, depois essa parte mais clarinha aqui, mais branquinha, é o que a gente chama de esporão escleral, e, por fim, a gente vê aqui uma banda do corpo ciliar, ou chamada de faixa do corpo ciliar, que nada mais é que esse corpo ciliar aqui, que vocês lembram que eu já mencionei, que é a estrutura onde é produzido o humor aquoso, parte dele é visível aqui na câmara anterior, esse pedacinho, que a gente vê no exame, né, como uma faixa mais acinzentada. Né? E depois isso aqui é a representação da íris que vocês estão vendo aqui também. Tá? Então, esse aqui é um exemplo também de um ângulo, né? uma foto de uma gonioscopia, onde a gente vê as estruturas, a linha de Schwalbe, o trabeculado, aqui branquinho o esporão escleral e logo abaixo a faixa ciliar e depois a íris. Tá? Aqui uma outra representação esquemática. Continuando, né, na fisiopatologia, por que se desenvolve a doença? Né? Então, há um desequilíbrio entre a produção e a drenagem do humor aquoso, levando à compressão interna das estruturas oculares e lesão dos axônios, das fibras nervosas que fazem parte ali do nervo óptico. Tá?
Esse desequilíbrio ele é muito mais característico pela redução da drenagem do que pelo aumento da produção. Então, assim, falando em termos leigos, né, é como se o ralo tivesse entupido, não é a torneira que está muito aberta. A taxa de produção está constante, só que a drenagem tem alguma dificuldade. Tá? Quando a gente fala de classificação, né, e aí a gente comentou naqueles dados epidemiológicos, as diferenças e as prevalências, sendo o glaucoma de ângulo aberto um tipo de glaucoma muito mais comum, mais prevalente, né, sendo que o ângulo fechado, apesar de ter uma prevalência menor, costuma levar à cegueira bilateral muito mais rápido, né, ou em muito mais casos, um percentual muito maior em relação ao total do que o ângulo aberto. Então, agora a gente vai aqui explorar melhor cada um dos dois tipos, né? O ângulo aberto, você tem um aumento da resistência à drenagem do humor aquoso pela malha trabecular. Então, conforme vocês estão vendo aqui na foto, o humor aquoso consegue chegar aqui na malha trabecular, tá? Por isso que a gente chama de aberta, a gente consegue visualizar as estruturas que compõem o seio camerular, o ângulo na agonoscopia, tá? Só que mesmo conseguindo chegar lá, existe alguma dificuldade de drenagem, tá? O glaucoma de ângulo aberto primário é o mais frequente, costuma ser assintomático, é progressivo e crônico, e existe o glaucoma de ângulo aberto secundário, né? Quando ele está relacionado a alguma outra patologia ocular prévia, quando você já teve um trauma e aí você teve uma lesão mecânica do trabeculado, por exemplo, e por isso a drenagem fica um pouco mais complicada, ou quando você tem uma uveíte, que é uma inflamação das estruturas intraoculares, e aí você pode ter um mecanismo de inflamação dessa estrutura do trabeculado, que a gente chama de uma trabeculite, que também pode, depois de que ser mesmo com a resolução desse processo inflamatório, e permanecer uma lesão e uma dificuldade de drenagem do humor aquoso, levando a esse aumento da pressão e o consequente desenvolvimento do glaucoma. E a gente pode também ter o ângulo fechado. O ângulo fechado, o que acontece? Há um bloqueio físico no ângulo, tá? Que vai impedir a drenagem do humor aquoso. Então, como vocês veem aqui na foto, né, a estrutura que vai bloquear, fazer esse bloqueio físico, é exatamente a íris. Né? Enquanto vocês veem que aqui tem todas essas estruturas visíveis e logo abaixo a íris, aqui a gente vê a íris e observa-se que não tem nenhuma estrutura visível. Né? Então, ele também pode ser primário ou secundário, o ângulo fechado, sendo que ele pode ser mais sintomático, principalmente quando o paciente desenvolveu uma crise aguda de fechamento angular, que a gente vai conversar daqui a pouquinho o que é exatamente isso. Né? E a gente tem também o secundário quando está associado a alguma patologia ocular ou sistêmica. Tá? Aí você pode ter uma catarata que está se desenvolvendo no cristalino ali atrás da íris e está empurrando essa íris em direção ao ângulo. Tá? A gente pode ter uma retinopatia diabética que forma uma neovascularização, a formação de neovasos ali na íris que vão tracionar a íris, puxar a íris ali em direção ao ângulo, causando também esse fechamento angular, tá bom? Entre outras causas secundárias. As causas primárias costumam ser as mais comuns nos dois tipos de glaucoma, tanto de ângulo aberto e de ângulo fechado. E eu vou abrir aqui um parênteses para a gente conversar um pouquinho sobre um terceiro tipo, que seria o glaucoma congênito. Tá? O glaucoma congênito primário é quando, na verdade, você tem uma anomalia do desenvolvimento da malha trabecular. Na verdade, já intrauterino, você pode ter uma falha do desenvolvimento da malha trabecular, levando já até uma elevação da pressão intraocular. Em alguns casos, intrauterino, o bebê já está desenvolvendo glaucoma durante a gestação. Tá? Ele é bem mais raro que os glaucomas primários de ângulo fechado e de ângulo aberto e geralmente é bilateral. Tá? E o glaucoma congênito secundário tem alguma associação com outras malformações congênitas oculares ou sistêmicas. Tá? Então, o ângulo, né, ele pode até estar aberto, mas tem algumas alterações mais características, como uma implantação mais alta da raiz da íris. Tá? Mas vamos focar um pouquinho mais aqui na clínica, que vocês podem se deparar, principalmente quem não vai fazer oftalmologia, né? Às vezes até como obstetras, ginecologistas, pediatras, clínicos podem se deparar com alguns desses sinais, é importante vocês reconhecerem. Né? O glaucoma congênito ele tem uma clínica um pouco diferente do glaucoma primário, tanto de ângulo fechado quanto de ângulo aberto. Tá? Os bebês podem já apresentar ao nascimento que a gente chama de buftalmo, que é um alargamento de todas as estruturas oculares, então fica um olho maior, tá? Tem um aspecto bem diferente, assim, ó, quando a gente vê aqui, esse olho é nitidamente maior que o esquerdo, tá? E isso por quê? Porque as fibras de colágeno da esclera, né, das estruturas oculares, elas têm um grau de elasticidade maior nos primeiros anos de vida.
Então, se você tem um aumento da pressão intraocular logo ao nascimento, nos primeiros 2, 3 anos de vida, esse aumento da pressão intraocular pode fazer com que haja uma expansão do olho como um todo. Tá? Quando o glaucoma se desenvolve já mais tarde, né, depois dos 40 anos, depois dos 30 anos, por exemplo, essa elasticidade das fibras de colágeno já não existe mais, elas já estão mais rígidas. Então, mesmo submetidas a pressões intraoculares muito grandes, elas não vão ter mais essa distensibilidade. Tá? Uma outra característica é o edema de córnea, né, a presença de líquido. A córnea que é um órgão transparente, né, devido ao aumento da pressão intraocular, ela pode ter um edema e perder a transparência, ficar mais opaca, como a gente observa aqui. Tá? E de sintomas, existe uma tríade característica do glaucoma congênito, né? Que a gente chama de bleforoespasmo, né? O bebê fica meio que querendo fechar o olho, pisca muito, uma epífora, um lacrimejamento importante e uma fotofobia. Aqui ó, a gente vê o bebê virando o rosto, né, na piscina, ou aqui botando a mãozinha na frente. Aqui a gente vê epífora, que é esse lacrimejamento. Tá? Então, essa tríade é bem característica para a suspeita de glaucoma congênito. A gente tem que estar sempre atenta, porque às vezes os sinais, a ectoscopia assim, macroscópica, principalmente, não é tão clara ou tão evidente como nesse caso aqui. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho agora de manifestações clínicas, né? Principalmente do glaucoma primário de ângulo fechado. E a principal manifestação clínica é quando existe uma crise aguda, né? Ou a gente chama um fechamento angular primário agudo, ou uma crise aguda de glaucoma, tá? O que acontece nessa crise aguda, né? O paciente, o indivíduo, ele já tem uma predisposição anatômica, então a pupila dele, em certo momento do dia, ao fazer uma dilatação média, que a gente chama de uma média midríase, ela pode ter um contato aqui mais íntimo com o cristalino, com a parte anterior do cristalino, tá? E o moracoso, que é produzido aqui no corpo ciliar, não consegue mais chegar na câmara anterior, porque aqui se formou um contato, uma adesão, tá? O que a gente chama de um bloqueio pupilar. Tá? E aí esse humor aquoso fica aprisionado aqui, ele vai continuar sendo produzido e vocês vão vendo que a íris vai ser cada vez mais empurrada para frente. Esse ângulo vai ficar cada vez mais fechado, né? Aqui está a representação onde estaria o local de drenagem. Então o humor aquoso não só não consegue mais chegar na câmara anterior, como o que tiver aqui também na câmara anterior não vai conseguir chegar no local de drenagem. Tá? E essas crises agudas, muitas vezes, fazem os pacientes procurarem um atendimento médico de emergência e nem sempre eles acham que é algo só relacionado à oftalmologia, porque você pode ter náuseas, vômitos associados. Então, muitas vezes, quem estiver dando plantão, como clínico, pode se deparar com um desses casos e é importante reconhecer algum desses sinais. Tá? Então, o paciente se queixa de dor ocular intensa, normalmente é unilateral. Tá? Vocês vão observar mesmo sem o auxílio de lâmpada de fenda, de um microscópio, vocês conseguem ver que o olho está mais hiperemiável, ele está mais congesto. O paciente pode se queixar de náuseas e até mesmo relatar vômitos. Tá? Vai dizer que houve uma diminuição da acuidade visual, tá? E isso ocorre porque tem um edema de córnea, vocês estão vendo aqui, já tem algum edema, essa córnea não está mais tão transparente. A midríase média, que eu falei para vocês, aqui olha como a pupila está nessa midríase que não é total, é uma midríase que a gente chama de média, que é exatamente a característica anatômica onde tem o maior contato da íris com aqui o cristalino, nessa midríase média, não é uma midríase total. A pupila vai estar não reativa à luz, porque a pressão intraocular vai estar muito alta, e aí você tem uma isquemia do músculo esfíncter da pupila, então você não consegue, mesmo estimulando ele não consegue contrair, por isso que a pupila não vai reagir. Tá? E isso é uma emergência médica que pode levar à perda definitiva da visão, caso não seja revertida no prazo de pelo menos algumas horas. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o tratamento dessas crises de glaucoma agudo. Tá? Antes, eu só quero dar uma passada com vocês no exame oftalmológico, no que é importante na avaliação nos pacientes portadores de glaucoma. Tá? A acuidade visual, ela tem que sempre ser avaliada, pois a redução da mesma pode indicar uma progressão da doença, tá? E a gente tem que avaliar cada olho separadamente, com e sem correção, porque às vezes a pessoa tem uma baixa visual de um dos olhos, o outro pode enxergar normal, a doença pode ser assimétrica, então isso pode mascarar para a gente um quadro.
Um outro detalhe importante, né, a gente sempre avalia a acuidade visual no exame oftalmológico, só que se vocês lembrarem, num dos slides iniciais eu mostrei para vocês que uma das características que podem ocorrer no desenvolvimento do glaucoma é a perda de campo visual iniciando-se pela periferia e deixar o centro, vamos dizer, poupado até as fases mais avançadas da doença. E pelo centro, às vezes, estar poupado até fases mais avançadas da doença, a gente pode encontrar pacientes com glaucomas bem avançados com uma acuidade visual ainda boa. Por quê? Porque ele está olhando em frente, tá? Como se fosse por um funil. Se você observar, o campo periférico ele já perdeu todo, mas ele pode ter uma visão que a gente considera, vamos dizer, normal, aquela de 20/20 ou de 1.0 na escala logarítmica, tá? Mesmo em estágios mais avançados. Então, a acuidade visual deve ser medida, mas não pode ser considerada o principal fator de avaliação de gravidade da doença. Tá? Quando a gente avalia um paciente na lâmpada de fenda, a gente sempre vê aquela profundidade da câmara anterior. Então, aqui é uma lâmpada, a lâmpada de fenda está com um feixe oblíquo, e a gente tem um feixe que está bem aqui em cima da córnea, que é esse mais azulado, mais transparente, e um segundo feixe que está refletindo aqui em cima da íris. E vocês veem que aqui tem um espaço entre esses dois feixes. Aqui ele some por causa da pupila e volta a aparecer aqui porque está em cima do cristalino. Então, isso aqui a gente avalia a profundidade da câmara anterior. Uma câmara profunda sugere para a gente que provavelmente, se esse paciente desenvolver glaucoma, vai ter um glaucoma do tipo de ângulo aberto. Quando a gente se depara com essa imagem aqui, quando os feixes estão muito próximos à íris com a córnea, quase não tem espaço aqui, a gente está diante de uma câmara rasa, onde provavelmente é um ângulo fechado também a ser confirmado no exame de gonioscopia, que é que dá esse diagnóstico definitivo. Tá? A pressão intraocular. Né? A pressão intraocular é importante a gente medir porque é o principal critério para detecção, para avaliação e para controle e tratamento da doença. Né? Apesar de eu ter falado anteriormente que a pressão intraocular não faz parte da definição, mas é o principal fator de risco, e toda terapia disponível hoje em dia, ela visa somente a ação na pressão intraocular. Né? Já houve pesquisa de drogas neuroprotetoras ou neuromoduladoras, regeneradoras, né, que pudessem fazer o nervo óptico sofrer menos, mas o que se tem hoje em dia em uso são drogas, né, a terapia visando somente a redução da pressão intraocular. Tá? As pressões acima de 21 milímetros de mercúrio são consideradas acima do normal, tá? Porém, a gente não faz diagnóstico de glaucoma somente com a pressão intraocular acima de 21, porque o que caracteriza a doença é a presença de lesões no nervo óptico. Então, existem alguns pacientes que podem ter pressões acima de 21 com um nervo inteiramente normal, que a gente chama de hipertensos oculares, e a gente pode ter alguns pacientes com pressões abaixo de 21 e mesmo assim já apresentar alguma lesão do nervo óptico. Não são os casos mais comuns, é o que a gente chama de glaucoma de pressão normal. Tá? Para medir a pressão, a gente tem esse aparelho que é um tonômetro, que ele se aproxima muito do olho e a gente vai observar, através da lâmpada de fenda onde ele está acoplado, a imagem desses dois semicírculos e por esse tambor aqui a gente rotaciona, gira ele, tá? Até que esses dois semicírculos se toquem pela face interna, como está mostrado aqui. E aqui tem uma escala onde a gente vai fazer a leitura da medida dessa pressão intraocular. A fundoscopia é fundamental. Por quê? Através do exame de fundo de olho, a gente vai conseguir avaliar o nervo óptico. E o nervo óptico é o órgão-alvo para a doença, para a lesão. Então, a gente vai avaliar o que a gente chama de escavação do nervo óptico, que tende a aumentar com a progressão da doença, tá? E, consequentemente, leva à perda de campo visual. Então, aqui é uma imagem de uma fundoscopia, um nervo óptico normal. Tá? Ele tem a escavação, é essa área centralzinha dele mais clara, e toda essa área alaranjada aqui é a área de fibra nervosa saudável. Tá? Então, isso é um nervo normal com uma escavação central muito reduzida. Com o passar dos meses, dos anos com uma pressão intraocular aumentada, o que pode acontecer é essa escavação aqui, olha, ela aumentar com o passar do tempo, e a área de rima saudável, que é essa parte mais alaranjada, tanto em cima quanto embaixo, temporal e nasal, ela vai estreitando. Tá?
Então, o que caracteriza, uma das características principais da doença é o aumento dessa escavação do nervo óptico, e a vantagem do diagnóstico, do tratamento do glaucoma, é que a gente não precisa de nenhum exame com altíssima tecnologia para conseguir visualizar diretamente o nervo óptico e essas possíveis lesões. A gente não precisa fazer uma angiorressonância, a gente não precisa fazer nada invasivo, né? Só dilatar a pupila e ver o fundo de olho, a gente consegue visualizar bem o nervo óptico. Tá? A agonioscopia é o exame que vai definir se o ângulo é aberto ou fechado. Tá? E isso vai ser importante para a gente definir as condutas terapêuticas, né, e até ficar mais atento, já que a gente já mencionou que o ângulo fechado tende a ter um glaucoma de desenvolvimento mais rápido. Então, é um paciente que a gente tem que ficar mais atento, olhar mais de perto. Tá? Existem algumas classificações baseadas exatamente em quantas estruturas a gente está vendo. Né? Então, o grau 4 seria o ângulo mais aberto, onde a gente visualiza todas aquelas estruturas que eu mencionei anteriormente, né? Sendo que eu vou destacar de novo aqui o trabeculado, a malha trabecular, que é onde ocorre a drenagem do humor aquoso. Né? Então, no grau 4, a gente vê linha de Schwalbe, trabeculado, esporão escleral, banda do corpo ciliar e íris. No grau 3, a gente vê linha de Schwalbe, trabeculado e só o esporão escleral, só até essa parte branca. No grau 2, tá? De acordo com essa classificação, a gente vê linha de Schwalbe e trabeculado pigmentado. Tá? E aqui é o limite do que a gente define como ângulo aberto, porque o trabeculado pigmentado ainda está exposto, então o humor aquoso ainda consegue ser drenado, tá? Sem uma barreira física. A partir do grau 1, quando não tem mais a visualização do trabeculado, só se visualiza a linha de Schwalbe, a gente já considera como um ângulo fechado, e esse grau 0 é quando nenhuma estrutura é visível, aí ele está recobrindo tudo, é um ângulo fechado também. Tá? Então, a gonioscopia é o exame oftalmológico que vai fazer essa diferenciação se o ângulo do paciente é aberto ou fechado, independentemente dele ter glaucoma. Tá? Isso é uma estrutura anatômica. Então, não é porque o paciente tem ângulo fechado que ele tem glaucoma, e vice-versa. Ele vai ter ângulo aberto ou ângulo fechado. E depois a gente tem que fazer os demais exames para saber se ele tem glaucoma ou não. Tá? Então, essa é a lente que a gente pode utilizar exatamente para visualizar o ângulo da câmara anterior. A paquimetria é a espessura da córnea, tá? E ela é importante porque aquele aparelho chamado tonômetro, que mede a pressão intraocular, ele é calibrado para medir a pressão, ele foi desenvolvido para medir a pressão em córneas com espessura entre 525 e 545 micra. Então, se você tem córneas com essa paquimetria, você está, entre aspas, medindo o valor real da pressão intraocular. A medida do tonômetro de Goldmann, que é o nome daquele aparelho, é a medida real da pressão intraocular, ou bem próxima do real. Se você tem córneas mais espessas, né, elas podem ser mais rígidas, então aquele aparelho ali, para fazer a aplanação, pode necessitar um pouco mais de força, você vai rodar mais aquele tambor do tonômetro, e aí você vai ter uma leitura maior do que a real, não porque esse paciente tem uma pressão intraocular aumentada de verdade, mas sim porque a córnea dele é mais resistente à aplanação. Assim como quando você tem córneas mais finas, né? São córneas mais flexíveis, mais delgadas, e que o tonômetro vai fazer menos força para chegar naquele momento de aplanação, então você vai ter leituras de pressões intraoculares menores que as reais. Tá? Não existe uma tabela para fazer uma conversão baseado em quanto de espessura aumentada ou diminuída a gente teria que corrigir a pressão intraocular. É só um dado que a gente toma ciência para saber se a nossa leitura está de acordo ou se, de repente, ela está hiperestimando ou hipoestimando a pressão intraocular. Tá? Então, aqui eu finalizei a primeira parte da aula. Tá? E já já eu vou também fazer a segunda parte, apresentar para vocês.